E aí, boa noite, pessoal. Enquanto a gente vai esperando, a gente vai ouvindo Machixe de Chiquinha Gonzaga, Corta Jaca. Enquanto a gente tá esperando o pessoal chegar, a gente aproveita para dar uma dançadinha. Boa noite, gente. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Vamos lá, galera. Dá mais um tempinho pro pessoal entrar e vamos começar. E aí, pessoal, boa noite a todo mundo. Como é que vocês estão? Bom, ontem a gente teve um probleminha técnico aqui com a internet, coisa e tal. Se a gente fosse fazer, ia ficar picotado, então a gente preferiu adiar para hoje. Então, às 19 horas, estamos aqui, sexta-feira, sextou. Estamos aqui para falar um pouco de Rio de Janeiro, de Belle Époque. A gente estava ouvindo a música de Chiquinha Gonzaga, conhecida como Corta Jaca. E isso é um machiste, né? O pior é que vocês não vão acreditar. Para todas as pessoas que eu falei, eu vou começar a live com machiste, coisa e tal, todas as pessoas falaram assim, quer dizer que você vai explicar que é um homem no meio com duas mulheres fazendo um sanduíche? E provavelmente você deve ter pensado isso porque todas as pessoas falaram a mesma coisa. Mas o machiste é um ritmo muito conhecido lá no final do século XIX, início do século XX, no Rio de Janeiro, no Brasil de uma forma geral, mas no Rio de Janeiro ele é bastante tocado. Alguns ritmos eram bastante tocados no Rio de Janeiro, polca, lundu e o machixe. O machixe que era também conhecido como tango brasileiro ou tango carioca, mas normalmente o tango brasileiro. E a gente fez muito sucesso, né? E o machixe, quem lembra aí do fruto machixe, né? Ele é cheio de espetos, né? Digamos assim. Então as pessoas dançavam, era uma dança junta, né? E para algumas pessoas da época bastante ousada. E é com essa música que a gente começa a nossa live de hoje falando sobre Rio da Belle Époque. Ora, Rio da Belle Époque. O que é Belle Époque? Bom, Belle Époque, Bela Época, ok. Mas a gente incorpora esse título, Belle Époque, da Europa. Na verdade, quando a gente fala Belle Époque europeia, nós estamos falando do período de 1870 até 1914, no qual você tinha uma pujança da burguesia europeia muito grande. Até 1914, justamente que em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, então acaba toda aquela festa que a burguesia fazia na Europa naquele momento. Então é um período de fé na ciência, a gente chegou a falar disso em algumas lives passadas, aquela ideia de fé na ciência, o homem está efetivamente acreditando que pode resolver todos os problemas. Existe um movimento que a gente chama de morte de Deus, nesse sentido, a ideia de morte de Deus é quando os autores eles abandonam as explicações religiosas e passam a ter explicações apenas do homem, material. Então, autores como Marx, Freud, Nietzsche, dentre outros, eles vão estar trabalhando e vão estar pensando a relação do homem e ele tem que resolver seus próprios problemas. Não tem nada de transcendental, eu não tenho que fazer nada no transcendente, tudo está onde? Tudo está aqui, tudo está nesse local, tudo está na Terra e eu tenho que resolver todos os problemas a partir disso. A gente poderia fazer um outro estudo, uma outra apresentação aqui falando um pouco desses autores que seria bem legal. Mas é só para a gente entender o que seria essa Belle Époque. Esse período de riqueza, de pujança europeia. E nós incorporamos também, o Brasil e a historiografia, incorpora também essa denominação Belle Époque
para falar, para explicar um pouco desse Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro que tem características muito próprias, né? E por que o Rio de Janeiro tem características muito próprias? Ele tem atrás de mim tem uma imagem bonita que é da Avenida Central, a gente vai falar um pouco dela já já, que é a abertura da nossa apresentação, da nossa live. Então, o Rio de Janeiro tem características próprias pelo simples fato de que ele é a capital federal. E a capital, naquele momento, que passa por algumas transformações, transformações essas como a abolição da escravidão, a proclamação da República. Então eu precisava transformar essa cidade. Então as palavras que guiavam o Rio de Janeiro naquele momento, as palavras que estariam guiando a visão de políticos e cientistas, era a ideia de civilização e a ideia de progresso. Essas duas palavrinhas, nós podemos dizer que elas são as que vão guiar, as que vão dar o rumo, efetivamente, do que se queria ou do que se pretendia fazer naquele momento. Então, a ideia de modernidade que chega no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, você olha essa cidade e essa cidade está se transformando. Essa cidade está passando por uma transformação muito rapidamente. Pensa aqui comigo, gente. Vamos lá, vamos fazer aquele exercício de se colocar lá atrás, fazer essa viagem temporal aí. Imaginem vocês que você vivia numa cidade no qual você tinha o bonde, mas não era elétrico, você tinha caminhos, mas não eram caminhos tão largos como nós vamos passar a ter, e nesse momento, no fim do século XIX, nós começamos a ter isso. Só para vocês terem uma ideia, tanto na Europa, quanto no Rio de Janeiro, quanto no Brasil, a ideia da eletricidade é uma ideia, uma realidade, uma realidade muito assustadora em grande medida. Ora, você estava acostumado, nós estávamos acostumados, viventes daquela época, a andar pelas ruas e, por exemplo, sair do caminho da charrete, do cavalo, enfim. A partir desse momento, é o bonde. E o tempo que a gente tem é outro. É muito comum, e era muito comum mesmo, os atropelamentos de bonde, os acidentes com o bonde. Logo no início do século XX, por exemplo, chegam os carros. Então é um tempo, é um momento que as coisas passam a ser mais rápidas e a gente não estava efetivamente acostumado com aquilo. Tem uma expressão em francês que é blasé e uma expressão em inglês que é o snob, que são justamente essas expressões que vão aparecer nesse momento para dar a ideia daquela pessoa que as mudanças são tão rápidas, as mudanças são tão constantes, que eu vou passar a olhar o quê? De uma forma blasé. Porque se eu me espantar, se eu me assustar com cada coisa que acontece nesse momento, a gente ia pirar, os caras iam pirar. Então, nesse momento, lá no final do século XIX, essas expressões surgem. E surge também uma figura que a gente vai ser conhecida como Dante, que é o cara que flanava pela cidade. Esse flanar pela cidade é essa cidade que você é morador dela, mas que você conhece essa cidade, mas que você passa a caminhar por essa cidade, você passa a percorrer essa cidade de uma forma diferente, com outro olhar. Vocês imaginem que muito rapidamente, a gente vai já falar disso, eu vou me dedicar mais a isso daqui a pouquinho, nós tivemos um centro da cidade completamente transformado. Nós tivemos um centro da cidade que foi colocado abaixo e praticamente erguido um centro novo. Imagine o choque que é para essa população. Vocês imaginem a admiração com a qual essas pessoas vão estar olhando essa cidade. Então, esse Dante que está flanando por essa cidade é o exercício que eu chamo vocês para fazer hoje. Para a gente pensar e caminhar um pouco nesse Rio de Janeiro, lá do final de 19, início do 20, e vamos nos admirar com muita coisa interessante, com muita coisa bacana. Tem dois autores, tem um autor mais especificamente que eu gosto bastante, que é um cara chamado Charles Baudelaire.
Charles Baudelaire é um francês que, no final do século XIX, ele vai colocar, ele é um poeta, um escritor, então ele tem alguns escritos que vai falar, que vai trabalhar um pouco com esse tempo. O primeiro poema que ele tem é o Embriagai-vos. E quando ele fala desse embriagai-vos, ele fala, embriagai-vos, vocês podem pesquisar esse poema na internet, tem no Google. Quando ele fala embriagai-vos, ele fala de vinho, de poesia ou de virtude. O que achardes melhor. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo mostrar, ele está querendo dizer, efetivamente, que esse século XIX é um momento de experimentação, é um momento que você se embriaga de tudo, tudo é muito exagerado. Tudo é muito exagerado, mas tudo é muito passageiro. Tem um poema dele chamado A Uma Passante, no qual ele fala o seguinte: ora, um relâmpago e após a noite, a era beldade, e cujo olhar me fez nascer de repente. E aí ele fala, só te verei um dia e já na eternidade. O poema, isso é um pedacinho, uma estrofe do poema, mas o poema todo é ele colocando o seguinte, ora, eu olhei para uma mulher na rua, eu me apaixonei por essa mulher, eu daria minha vida para ela, só que rapidamente ela se foi. E nunca mais eu vou conseguir encontrá-la. Eu nunca mais vou conseguir encontrá-la por quê? Porque nessa cidade, que muita gente, que é uma cidade industrial, é uma cidade que as pessoas estão se aglomerando, as coisas são passageiras, as coisas são rápidas, as coisas são ágeis. Tem um outro autor muito legal, que é o Edgar Allan Poe, a gente vai conhecer ele pelos contos de terror, mas ele tem um poema chamado O Homem da Multidão, que ele, pensando e falando da sociedade inglesa, ele vai falar desse homem da multidão, que é aquele cara que percorre a cidade atrás das luzes. Ele percorre essa cidade sem dormir, justamente por quê? Porque ele está sempre no dia, ele quer sempre estar com as pessoas, ele quer sempre estar embriagado, pegando um pouco do Baudelaire, dessa cidade. E aí quando a gente pensa na Europa, quando a gente pensa nesse cenário, a gente vem para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital federal. A capital federal que em 1888 teve a abolição da escravidão. Em 1889 nós tivemos a proclamação da República. Deixa eu falar uma coisinha acerca da proclamação da República. A proclamação da República não é simplesmente a gente tira um poder, a ideia de uma monarquia e coloca uma república. Aquele governo precisou ressignificar uma série de espaços. Ele precisou ressignificar uma série de nomes, uma série de eventos, porque aquele passado monárquico precisava ser colocado de lado. Aquele passado monárquico precisava ser colocado no esquecimento. Então, vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro é a Praça Tiradentes. Eu vou falar mais dela daqui a pouco, mas quem lembra da Praça Tiradentes, no meio da Praça Tiradentes tem uma estátua gigantesca. Lembram de quem é aquela figura que está lá? Tempo. Aquela figura que está lá é Dom Pedro I. Essa estátua foi inaugurada em 1864 pelo seu filho, né, Dom Pedro II, para homenagear o pai, coisa e tal. Mas não parece interessante para vocês que justamente na praça que tem a primeira estátua brasileira, o primeiro grande monumento, se chame Praça Tiradentes? Não é curioso? É curioso, mas não é à toa. Aquele local se chamava Rocio, depois se chamou Praça da Constituição, e quando chega a República, então, eu preciso dizer o seguinte, olha, essa figura, Dom Pedro I, não representa mais a República. Eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que trazer um símbolo que seja republicano. E aí vão pegar quem? Vão trazer quem? Vão trazer a figura de Tiradentes. Figura de Tiradentes que é lá da Inconfidência Mineira, estava lá atrás. Mas, quando vão ressignificar, nós vamos ressignificar nossos heróis nacionais também. Então, Tiradentes Tiradentes era considerado traidor da coroa. A partir de então, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser mártir da República.
e eu vou ressignificar esse lugar. Eu ressignifico esse lugar trocando o nome dele. Outro lugar bacana também, que a gente pode pensar ali no centro da cidade, é a Praça da República. Curioso que quando eu falo Praça da República, muita gente não sabe onde é, porque ainda hoje se chama Campo de Santana. Inclusive foi um dos locais que tentou se ressignificar a partir do nome, porque era Campo de Santana, colocou-se Praça da República, mas efetivamente não foi um nome que pegou muito. Tanto é que o nome oficial agora é Praça da República, Campo de Santana. Eu dei esses dois lugares como exemplo, mas nós temos uma série de lugares, uma série de espaços no Rio de Janeiro que vão ter essa ressignificação, que vão precisar efetivamente ter seus nomes, ter seus espaços mudados para agora atender quem? Agora atender a República. Ora, é nesse Rio de Janeiro, então, que eu vou pensar no seguinte, olha, eu preciso ressignificar não só pelos nomes, mas eu vou precisar também mudar essa cidade. Eu preciso deixar essa cidade atraente. Eu preciso deixar essa cidade bonita, interessante, primeiro, porque é a capital da República. E depois, porque é uma cidade que está mostrando, é a vitrine do Brasil naquele momento. E é aí que eu vou começar as grandes reformas. É aí que vão, eu não, né? É aí que vão começar as grandes reformas. É aí que vão começar aquelas imensas obras que nós conhecemos, que nós sempre ouvimos falar. Embora a gente sempre fale de Pereira Passos, as primeiras grandes transformações urbanas do Rio de Janeiro, elas vão acontecer ainda no final do século XIX. Você precisou, por exemplo, reformar o porto do Rio de Janeiro, porque você precisava receber navios de maior calado. Calado é aquela parte de baixo do navio. Então, ele precisava atracar mais próximo, ali na Baía de Guanabara, precisava atracar efetivamente no porto. Mas é com Pereira Passos que nós vamos ter as grandes reformas, ou as reformas mais significativas do início do século XIX. E aí ficou muito conhecida a ideia do bota abaixo. Tem uma representação que eu vou mostrar aqui para vocês atrás de mim, assim que se mexer. Esse é um jornal, eu acho que dá para todo mundo ver, se não der vocês falem comigo. Esse é um jornal que mostrando ali uma cabeça de porco num prato. Ora, é um jornal, uma revista ilustrada, o nome da revista é Revista Ilustrada. O que essa revista, ou o que essa cabeça de porco estaria fazendo ali? Essa cabeça de porco, ela representa justamente o momento que eu falo o seguinte, ora, vamos acabar, ou vamos derrubar, ou vamos modificar efetivamente a cara do Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro colonial, esse Rio de Janeiro guardado ainda, uma coisa provinciana, eu preciso transformar na grande capital. Eu preciso transformar esse Rio de Janeiro nessa grande cidade. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser derrubar essas residências, essas moradias que são consideradas insalubres. E aí eu tenho, nesse momento, com uma dobradinha ali de engenharia e medicina, que vão ditar as normas das reformas urbanas que vão acontecer. Então eu tenho as reformas urbanas, principalmente, aí período de Pereira Passos, né? Pereira Passos é um engenheiro, ele chama Oswaldo Cruz, que é o médico. Oswaldo Cruz todo mundo conhece a Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem ouvido bastante falar nela. Ele vai propor aí uma série de medidas, a ideia de vacina obrigatória. Nós chegamos a falar sobre a vacinação obrigatória quando nós fizemos aquela live sobre saúde. E Pereira Passos vai ter carta branca de Rodrigues Alves para modificar essa cidade. E ela é modificada. Vocês imaginem, pessoal, a Avenida Central, atual Rio Branco, era um amontoado de residências e de pequenas ruas, pequenas ruelas. Pensem numa cidade colonial. A cidade colonial, o espaço dela é para quê? É para passar uma charrete. Então, ela tem um espaço bastante diminuto. Nesse momento que eu tenho bonde, que começam a chegar carros, que começam a chegar
outras novidades, eu preciso fazer o quê? Eu preciso alargar isso. Da onde eu vou tirar essas ideias? Eu tiro essas ideias lá do que está acontecendo na Europa. A gente sempre fala das reformas francesas. A primeira grande reforma urbana que aconteceu na Europa foi em Viena. Mas a que ficou mais conhecida, que ficou mais que saltou mais aos olhos da população mundial, foi a feita por Haussmann em Paris. Tinha uma justificativa, sim, da questão da medicina, mas tinha uma justificativa também de eu criar grandes bulevares. Por quê? Ora, quando a rua é estreita, é muito fácil você ter manifestações e essas manifestações criarem barricadas e eu ter dificuldade para acabar com essas manifestações. Quando eu crio largos bulevares, olha, isso fica muito mais fácil, isso fica muito mais simples. Ou seja, Pereira Passos, o Rio de Janeiro mais especificamente, ele vai adotar essa mesma ideia de criar avenidas largas, avenidas que pudessem ser o quê? Avenidas que fossem grandes, que fossem abertas, que fossem arejadas. Por outro lado, a medicina dizia o seguinte, olha, nós temos um problema sério, que é o problema do miasma. Miasma são algumas coisas que não existem, que eram trazidas principalmente pelo mar e que deixavam as pessoas doentes. Tanto é que a gente vai para onde, né? A gente vai para os morros. Santa Teresa, esqueci o nome daquele outro morro que tem no centro da cidade, Morro da Conceição, são locais de residências de pessoas abastadas. Quando vocês pegam Machado de Assis, eu gosto muito de Machado de Assis, e eu gosto daquela fase, da primeira fase dele, eu adoro aquele livro A Mão e a Luva. E ele vai falar, por exemplo, do cara que se apaixona pela menina que mora em Santa Teresa e subia a cavalo. São locais mais arejados. Vocês lembram que quando a gente fez também, quando a gente falou lá da live sobre saúde, que muita gente ia para Petrópolis, tanto é que a gente tem a cidade imperial em Petrópolis. Por quê? Porque o local aqui, mais próximo do mar, era muito relacionado, era muito ligado a uma ideia de insalubridade. Então, o primeiro grande momento foi quando nós fizemos essas reformas. Tem uma série de imagens, infelizmente nunca dá para exatamente ver, para vocês verem com clareza essas imagens de detalhe, com riqueza de detalhes, mas aqui atrás a gente consegue ver como era esse local onde é a Avenida Central e como ficou a gente já conhece, a gente sabe como é que ficou. Tem assim que ficou. Essa imagem é da Avenida Central em 1910. A gente vai ver alguns prédios também nesse momento. Ora, então, quando a gente tem... Peraí, só um minutinho. Quando a gente tem, nesse momento, né, essas grandes reformas, nós temos a necessidade, desculpa, me perdi. Nós temos a necessidade dessa ideia de fazer uma limpa por conta da saúde, mas fazer uma limpa também dessa população considerada de baixo calão, essa população que seria considerada mais pobre. E o que eu faço com essa população? Eu expulso essa população. E vou expulsar essa população para onde? Ora, eu expulso para os subúrbios. Ou a outra parte vai para os morros. Esses morros que não estavam ocupados por uma dada elite. Não sei se vocês conhecem ali o Morro da Providência, que é considerado a primeira favela do Rio de Janeiro. Embora ela tenha sido criada antes, ela se intensifica, ou o seu processo de moradia, né, das pessoas irem morar lá, ele se intensifica justamente nesse momento. Ora, então, quando você tem as grandes reformas urbanas... Oi, Alexandre. Alexandre está aqui. Alexandre é meu ouvinte fiel. Ele está dando algumas dicas aqui. Ele está dizendo: os negros saíram dos cortiços e subiram os morros ao redor do centro. É verdade. E aí, muito antes, tá, Alexandre? Quando a gente pensa, por exemplo, nos quilombolas, nós temos uma série de quilombolas
que foram ainda lá no Brasil Colônia, que ficavam nas proximidades ou nos morros cariocas. E o Alexandre também está dizendo que mais de 600 prédios foram abaixo, que era uma cópia da cidade francesa. Como é que é? Porém, a dita barbárie ainda prevalecia. Os negros libertos foram largados a seu bel prazer. É verdade. Quando a gente fala, e a gente pode também pensar sobre isso, falar um pouco mais sobre isso em outro momento, quando a gente pensa na abolição da escravidão e a gente percebe que não teve políticas efetivas para essa população liberta, nós vemos aí uma questão muito séria e que se perpetua até hoje, né? Mas, de fato, nós temos uma grande população que vai ser expulsa e vai ser jogada ou para o subúrbio carioca ou para os morros. E é curioso que e o subúrbio eu estou falando Meia, Engenho de Dentro, Madureira, quando a gente pensa em subúrbio, a gente está pensando no subúrbio da Central, ou seja, naqueles bairros que a linha do trem passa. Então, esses lugares vão chegar muitas pessoas saídas do centro. E o curioso é que se você pega os jornais da época, você tem uma reclamação muito grande da população ou dos moradores do subúrbio dizendo assim, vão chegar esses pobres aqui. Os subúrbios do Rio de Janeiro eram grandes fazendas. E nesse momento, eles começam todo um processo de loteamento. E quando você passa a ter esse processo de loteamento, você começa ou a alugar ou a vender espaços. Falando nisso, fazendo um parênteses aqui, já quero convidar vocês para a próxima live na quinta-feira que vem, às 19 horas, que nós vamos falar sobre casas. Nós vamos falar um pouco mais sobre a ideia do cortiço, da cabeça de porco, o que eram casas de cômodo. A gente vai falar sobre as casas que existiam no Rio de Janeiro e vocês vão ter uma surpresa bem legal, porque é muito mais do que a gente imagina e tem muito mais curiosidade que a gente pode simplesmente falar, são casas. Não, tem muita coisa diferente, tinha muita coisa bastante peculiar nessa cidade. Bom, vamos voltar para a Avenida Central? O subúrbio, a gente viu que o pessoal de lá começou a reclamar dessa população mais pobre que chegava, mas de fato chegaram e se estabeleceram nessa localidade. O subúrbio ele podia ser ocupado agora porque você tinha um trem. O trem facilitava o transporte, obviamente, do trabalhador. Então não tinha muito trabalho no subúrbio, os trabalhos eram mais na região central do Rio de Janeiro. Então eles podiam ter essa locomoção com maior rapidez e agilidade. Ainda falando da Avenida Central, e aí eu quero mostrar para vocês, tem 3 prédios que ainda existem hoje na Avenida Rio Branco, que são representativos desse momento. Ora, o primeiro vai ser a Biblioteca Nacional. Deixa eu botar aqui para vocês. A Biblioteca Nacional é um belo exemplar, é um prédio fabuloso. E aí vocês vão perguntar, a Biblioteca Nacional só existiu a partir desse momento? Não, gente. A Biblioteca Nacional, ela chega com a família real. Mas esse belo prédio, esse belo exemplar de uma arquitetura eclética, ele é justamente do início do século XX. Basicamente, esses 3 prédios, um vai ser inaugurado em 1909, outro em 1911, todos nesse período, todos basicamente nessas datas, tá? Variando de um ano para o outro. Esses prédios que eu vou falar da Biblioteca Nacional, do Museu de Belas Artes e do Teatro Municipal. Então, a Biblioteca Nacional, que a gente consegue ver ali atrás, deixa eu passar para cá, essa é uma imagem de 1914. O outro prédio que fica ao lado da Biblioteca Nacional vai ser o Museu de Belas Artes. O Museu de Belas Artes, quem não foi, quando a gente acabar esse período de isolamento social, vale a pena a visita, gente. Na verdade, esses 3 prédios que eu vou falar, vale a pena a visita. Porque, além de ter uma exposição fantástica, né? Ele tem uma exposição permanente, tem um acervo permanente muito interessante, de uma beleza ou de uma riqueza de detalhes que quando a gente passa por fora, a gente já consegue perceber.
tá? Então, esse é o Museu de Belas Artes, para quem não lembrava. E esse é o que eu mais gosto, que é o Teatro Municipal. Essa é uma maquete do Teatro Municipal, uma maquete que é de 1905, gente. Só para vocês terem uma ideia, que antes de ser construído, teve essa maquete, inclusive para a gente, quando na construção, termos uma rapidez e uma agilidade maior. Ora, o Teatro Municipal, quando a gente falou sobre teatro e cinema, nós falamos bastante também de Teatro Municipal, ele foi uma demanda também desse governo, mas na verdade esses 3 prédios são representantes de uma demanda naquele momento que eu precisava ter o quê? Eu precisava ter um teatro que fosse uma representação do que era a cultura nacional. O Teatro Municipal de São Paulo é anterior ao Teatro do Rio de Janeiro, mas o Teatro do Rio de Janeiro ele acaba tendo um destaque muito maior, ele acaba tendo uma representatividade muito maior, justamente pelo Rio de Janeiro ser a capital federal. E aí, nós temos algumas imagens aqui que eu me amarro, que é justamente, quando vocês olham para lá, é quando o Teatro Municipal, que é uma cópia praticamente do Opéra de Paris, ele está em construção. Quando vocês olham aqui atrás, vocês conseguem perceber que ele está cheio de andaimes, madeira, porque ele ainda está sendo construído. Ora, e o que eu vou apresentar nesse teatro? O que eu deveria apresentar então nesse teatro? Hoje, a gente sabe que a gente temos balé, óperas no Teatro Municipal, mas antes nós tínhamos uma necessidade, nós tivemos um porquê de ter a ideia de um teatro nacional para representar o que era teatro nacional. Lembra quando eu falei, na época tinha uma diferença entre o que era considerado teatro sério e o que era considerado um teatro não sério, que era o teatro ligeiro, que era o teatro, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, o teatro de revista. Aqui, no Teatro Municipal, só seria representado, só veio a ser representado, inclusive, as peças consideradas sérias, as peças que teriam um aprofundamento dramático do personagem, né, que o ator deveria e teria a necessidade de mergulhar no personagem, não aquele teatro fácil, e aí eu estou utilizando uma expressão da época, que não precisaria, não demandaria um trabalho tão grande do ator, o que não é verdade. Mas era o discurso da época. A gente tem outra imagem aqui, que é a imagem, essa foto foi... A gente percebe que ele está completamente lotado. E quem é que está aí, né? Quem está aí é justamente a elite. Aí a gente pode perceber pela roupagem que essas pessoas, pelas roupas que essas pessoas estão usando, pelas vestimentas que eles estão utilizando, tá? O Alexandre também está dizendo que o filho do Pereira Passos, essa história é engraçada, ganhou a licitação junto com o francês para fazer arquitetura. É verdade, né? Tem algumas coisas que se repetem na nossa história, curiosamente. O filho do Pereira Passos parece que ganhou muito dinheiro ganhando licitação para construir alguns prédios da Avenida Central. Mas vamos lá, é uma boa história também. Então nós temos esses belos 3 prédios na Avenida Central, na Avenida Rio Branco, atual Rio Branco, e a gente viu o seguinte, poxa, quando eu ia para a Avenida Central, então, à época, existia uma expressão que era, vamos fazer a avenida. Vamos fazer a avenida por quê? Porque eu colocava meu melhor terno, eu colocava minha melhor roupa, e ia com a minha família justamente passear pelas ruas, ou passear pela Avenida Central. Houve uma época que você não podia ir com qualquer roupa, não. Você necessariamente tinha que estar de terno, você necessariamente tinha que estar com uma roupa chique para visitar a Avenida Central. E aí eu pergunto a vocês, ora, eu normalmente digo que a grande transformação que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro foi uma transformação meio inacabada. E eu vou dizer por quê. O Rio de Janeiro disputava muito, rivalizava muito com uma outra cidade aqui da América do Sul, que é Buenos Aires, até hoje em alguma forma. Em Buenos Aires, quando a gente passeia por Buenos Aires,
a gente percebe também que eles fizeram uma imensa transformação urbana, que eles também tiveram uma imensa transformação urbana e muito maior que a do Rio de Janeiro. Vocês pensam, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, lembra, que você tem a Avenida Central, mas ao lado, próximo ali à Avenida Central, o que nós temos? Nós tínhamos ruas, nós tínhamos localidades que não eram consideradas de muito boa, digamos, índole, né? Por quê? Porque nós tínhamos locais como a Rua do Lavradio, a Praça Tiradentes, que eram considerados locais ou de prostituição, ou de uma camada mais baixa da população, mais pobre da população, estaria indo ali e não seria bom para a elite viver, para a elite estar. Inclusive, um outro momento, uma outra coisa que acontece muito no Rio de Janeiro é a grande expansão imobiliária que nós vamos ter. Nós passamos a ter túneis, a gente começa, por exemplo, a ir para Copacabana. A gente começa, a especulação imobiliária, ela começa a avançar pelo sul, pelo centro-sul do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Então, tem uma charge aqui, por exemplo, mostrando a Praça Tiradentes. Essa charge, essa ilustração, é de 1904. E o que existia na Praça Tiradentes? Vocês já me ouviram falar que na Praça Tiradentes tinha o quê? Tinha os teatros, os famosos teatros. João Caetano, o Carlos Gomes, tinha um local chamado Moulin Rouge e daí por diante. Ora, mas era conhecido e reconhecido também como um local de quê? De prostituição masculina. Sim, sim. Quando a gente pensa em prostituição, quando a gente é uma necessidade que temos de falar, porque é parte da vida pujante dessa cidade, essa prostituição existia e no caso da prostituição masculina, ela estava ali nos arredores da Praça Tiradentes. Aqui, por exemplo, na ilustração, é uma charge justamente relacionando ou colocando um homem, teoricamente, que estaria fazendo o programa. Quando vocês olham lá atrás, a estátua de Dom Pedro I, né, em cima do cavalo, e esse homem que estaria fazendo programas ali. E aí tem umas coisas muito legais, né, que a gente fala o seguinte: antigamente não existia pornografia, antigamente não existia algumas coisas que só existem hoje. Não, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é um jornal. Passei. Esse é um jornal chamado Rio Nu. É um jornal do início do século. E esse jornal, deixa eu botar aqui a luz, tá? Melhorou. E esse jornal, ele era vendido em bancas e é bastante sucesso. E esse Rio Nu, ele falava sobre, mostrava a partir de desenhos e tinha contos bastante picantes sobre o mundo da prostituição do Rio de Janeiro. Tem um trabalho, inclusive, uma tese de doutorado, se eu não me engano é da Unicamp, que a menina fala que ela consegue fazer traçar o percurso de prostíbulos e casas de tolerância, eu adoro esse nome, das casas de tolerância que existiam no Rio de Janeiro a partir da leitura do Rio Nu. Olha lá, é de 1914, gente. Então, quando é importante a gente falar, sim, gente, faz parte da vida da cidade. As pessoas que trabalham, estavam ali e faziam parte, movimentavam a economia dessa localidade. No caso do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro. Ora, e o que essa galera, gente... ou seja, a gente falou das reformas urbanas, a gente falou o porquê da República, mas como é que essa galera se divertia? Como é que no centro do Rio de Janeiro, ou como é que no Rio de Janeiro, o pessoal se divertia? Será que era só nos teatros e cinemas, como nós falamos lá atrás, lá na outra live? Quem não viu pode ver, tá no canal do Rolê. Não, nós tínhamos alguns locais que eram muito bacanas. Um dos lugares que eu adoro esse nome é esse aqui, ó. Opa, não é esse não. Pera aí, cadê você? Depois eu volto lá.
É esse aqui. São os locais chamados chopes berrantes. Um dia eu vou montar um bar com esse nome, prometo. Então, esses chopp berrantes, esses lugares, isso aí é de 1900, eram locais que serviam para você ir beber um chopp, beber uma cachaça, beber um vinho, mas eles não serviam só para isso. Eles serviam também como locais de encontro onde você jogava, você tinha jogos de dardo, você tinha bilhar, você tinha jogos apostando. Ah, podia apostar? Não, não podia. Mas se fazia? Se fazia. Né? Eu acho que a gente tem uma tradição bastante grande nisso. Ora, lá atrás, que eu mostrei, passei as imagens, nós temos uma outra localidade que era muito mais próximo ou que era muito mais frequentado pela elite carioca, que eram os cafés. Um grande representante que nós temos até hoje é a Confeitaria Colombo. A gente tem a imagem, não tem data essa imagem, mas é do início do século. Fica na Gonçalves Dias, ali no centro da cidade. E nós temos aqui, esse é o interior da Confeitaria Colombo, que era lá que as pessoas se reuniam para tomar um café, trocar ideias, e daí por diante. O Alexandre está dizendo que a prostituição saiu da Tiradentes para a Lapa. Não, não exatamente, porque elas mantinham, se ficavam no mesmo lugar. A Rua do Lavradio, inclusive, era um local bastante conhecido por ter casas de tolerância. William, como é que a gente sabe disso? Quando você pega os registros policiais daquele momento, você tem lá, ora, fulana estava em determinada localidade mostrando os seios ou fazendo gestos X ou Y, e aí você consegue mapear essas localidades. Então a Rua do Lavradio, que inclusive liga a Praça Tiradentes a Lapa, era bastante conhecida pelas suas casas de tolerância. Então não exatamente saiu de um lugar e foi para outro, elas permaneciam nas mesmas localidades. Sueli Gomes, boa noite, Sueli. Tudo bem? E então elas permaneciam, conjuntamente, digamos assim. Ora, e aí onde é que eu estava? Falando da ideia da prostituição, dos cafés. Então esses cafés, a gente tinha o Café Papagaio, que não existe mais. Uma outra confeitaria que existe ainda, ela é um pouco posterior, mas quando a gente entra, para a gente lembrar e sentir um pouquinho do gosto daquele momento, é a Confeitaria KV, que fica ali na 7 de setembro. Também é um ótimo local para a gente ir e além de ter doces e salgados maravilhosos, lá dentro você tem uma sala de chá que vale a pena vocês conhecerem. E eram nessas localidades que essa elite se encontrava. Tem um filme que eu gosto muito que fala sobre esse momento, é um filme chamado Sonhos Tropicais. É um filme nacional que vai falar sobre as polacas, boa ideia, falar sobre as polacas rapidinho. Vai falar sobre as polacas, vai falar sobre o Rio de Janeiro, vai falar sobre a questão da prostituição no Rio de Janeiro, sobre esses cafés, vale a pena vocês darem uma olhada. E aí alguém perguntou, o que eram as polacas? Ora, existia uma quantidade muito grande de mulheres que eram trazidas para cá. Trazidas da onde, né? Eram trazidas basicamente do leste europeu. E essas mulheres acabavam, devido às condições nas quais chegavam, acabavam indo para onde? Acabavam indo para a prostituição. E elas acabaram ficando conhecidas, sendo conhecidas como as polacas. Tem também um livro bastante interessante, para quem quer saber um pouco mais sobre isso, que é o Baile de Máscara, da Beatriz Kushner, que vai trabalhar um pouco com essa ideia, bem interessante. Ora, o Marcelo Carvalho está dizendo, nessas localidades havia homens de má catadura e mulheres de vida fácil, expressões da época. É verdade, mulheres de vida fácil e homens de catadura, é verdade. Então, né, tanto na Praça Tiradentes quanto aí na Lapa e nos arredores. Então, quando a gente fala que essa grande urbanização do Rio de Janeiro, quando eu digo, né, ela foi um pouco inacabada, é porque ainda deixou essas determinadas localidades com
muito próxima da Avenida Central, mas com uma vida de homens de catadura ou mulheres de vida fácil, é, que trabalhavam ali. Pedido para repetir o nome do filme é Sonhos Tropicais. Eu esqueci agora o diretor, mas dá uma pesquisada no Google que é fácil encontrar, tá? E por fim, eu queria... Nossa, já falei pra caramba. E por fim, eu queria fazer uma pergunta a vocês, uma provocação a vocês. Ora, o Rio de Janeiro é conhecido por beber muita cerveja, por beber muito chopp. E aí, poxa, mas William, lá pelo Pacto Colonial, a gente importava muito vinho. E a gente sempre produziu cachaça. O Rio de Janeiro teve uma revolta lá no século XVII, se não me engano, que foi a revolta da cachaça. Inclusive, isso é uma matéria para outra live. Mas a gente basicamente sempre consumiu vinho e cachaça. Quando foi, William, que nós conseguimos, ou que nós passamos a beber chopp, a beber cerveja? E aí, alguém sabe a resposta? É o seguinte, gente, é justamente lá no final do século XIX, mas ganha força no século XX, que grandes cervejarias vão chegar no Rio de Janeiro. Basicamente, e fortemente, a Brahma chega no Rio de Janeiro e ela começa a fazer o seguinte, e até hoje existe isso, ela começa a fazer o seguinte, olha, eu vou ajudar você a ter o bar, mas você só vai poder vender a minha bebida. Eu vou ter um monopólio sobre o que é vendido, que é consumido no seu bar. E foi então que nós passamos a ter as cervejarias, peraí, as cervejarias, daqui a pouco eu volto aqui, essas cervejarias aqui, e um grande consumo de chopp e cerveja, né? Que efetivamente acaba sendo muito mais refrescante do que vinho numa cidade que é extremamente quente como o Rio de Janeiro. Isso aí, eu adoro essas propagandas. Também quem quiser, vale. Já existia cervejaria aqui antes, tá, gente? Por exemplo, a Boêmia é do século XIX. Mas ela não tinha o tamanho que a Brahma passa a ter. Mas elas já existiam. Mas não tinha essa larga produção como nós vamos passar a ter. As outras localidades, que tem umas imagens aqui atrás, são os cinemas e teatros que existiam, que eram muito fortes no Rio de Janeiro. Então, depois de dar uma passeada ali no... Sueli ficava no Sambódromo. A Brahma depois vai para o Sambódromo, tá? Mas antes não era ali, não. Nós tínhamos uma fábrica grande, inclusive ali na Lapa, onde hoje é o Cores da Lapa. Era uma fábrica, se eu não me engano, que era da Antártica. Mas nós tínhamos... a Brahma vai para onde é o Sambódromo um pouco depois, não é nesse momento, não. Tem muita pergunta aqui, muita gente legal. Eu adoro quando vocês fazem perguntas, que vocês trazem coisa para a gente discutir um pouquinho. Mônica Pinto falou o seguinte: população direcionada para áreas afastadas do centro. Bárbara, isso é verdade, né? Como a gente falou, essas populações, principalmente quando do bota abaixo, vão ser expulsas, vão ser jogadas para as regiões do subúrbio ou para as regiões dos morros cariocas. A Bárbara Cristina está com saudade de museu, eu também. Eu também. Mas ainda precisamos ficar em isolamento, a gente precisa ainda ficar quietinho em casa, na medida do possível, é claro. Ora, que mais? Tem mais perguntas? Então, a ideia era... tem muita coisa, gente, para a gente conhecer, muita coisa para a gente falar de Rio de Janeiro da Belle Époque. Particularmente, é um momento que eu gosto muito de estudar, um momento que eu gosto muito de conhecer. Esse recorte, porque já tem quase uma hora aí de fala minha, esse recorte é para a gente tentar ter uma noção do que era o Rio de Janeiro nesse momento, beleza? Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre as casas que existiam no Rio de Janeiro, os tipos de construção que existiam no Rio de Janeiro. E para terminar, como eu sempre começo com uma música e termino também com ela, vamos ouvir um pouquinho
mais um pouquinho, para quem não estava aqui no início, do corta-jaca da Chiquinha Gonzaga. Beleza, gente? Meu nome é William Martins e espero vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas. Tá bom? Grande beijo a todos. Com musiquinha. Tchau, gente.